Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre terapia nutrológica no paciente na fase de reabilitação pós-Covid. É um tema que eu gosto bastante, espero que vocês aproveitem. Acho que é um assunto que a gente precisa discutir, conversar, estudar cada vez mais, porque esses pacientes vão começar a aparecer cada vez mais para a gente, né? Para nós profissionais de saúde. Então, para médicos, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos. Então, esses pacientes vão chegar com mais frequência, então a gente precisa aprender a trabalhar com esses pacientes. Antes de começar propriamente dito, eu queria trazer para vocês um convite da minha newsletter NutroOn. Para quem não sabe, além de nutrólogo, eu também sou oncologista. E toda segunda-feira eu mando uma análise de um artigo, a gente já está na 7ª edição, artigos aí sobre a temática nutrologia e oncologia. Tá? Então, toda segunda-feira está no e-mail de vocês. Para quem quiser se inscrever, aqui está o QR Code. Tá? Se você estiver acessando do seu celular, tem na descrição do vídeo o link para acessar. Tem também no meu Instagram, no link da bio. Então, vamos lá, pessoal. Eu começo trazendo para vocês um caso clínico bastante comum. Vocês vão perceber que a gente ouve histórias muito parecidas com essa no dia a dia, principalmente para quem trabalha em UTI. Um homem, e isso vai ficar cada vez mais comum para pacientes pós-Covid, um homem de 72 anos, hipertenso, renal crônico não dialítico, boa funcionalidade, admitido por uma pneumonia adquirida na comunidade. Esse paciente fica 3 semanas internado aí na UTI, antibiótico, enfim, aquela fase bem aguda, né, crítica e muito chata para os pacientes. Ele acaba recebendo alta para a enfermaria, traqueostomizado. Então, percebam, um vozinho com boa funcionalidade, sim, com algumas comorbidades, mas comorbidades controladas, interna para uma pneumonia e sai traqueostomizado aí da enfermaria. Tem uma dificuldade da enfermaria para mobilizar essa secreção, acaba fazendo uma rolha e volta para a UTI por mais uma semana. Recebe uma nova alta para a enfermaria, a esposa acaba oferecendo uma sopa aí nessa ânsia por tentar alimentar o paciente, né? Viu que ele perdeu bastante peso, enfim, quer ajudar. Acabou aspirando, esse paciente não tinha uma liberação da dieta pela fono, enfim, ainda estava numa fase de treinamento, de reabilitação, foi readmitido na UTI e recebeu alta para uma casa de repouso depois que ele ficou mais 2 semanas, né, internado. Então, percebam que uma internação bastante prolongada. E esse paciente, infelizmente, evolui para óbito por complicações aí de uma queda e fratura de fêmur depois de 6 meses da primeira admissão na UTI. O que eu quero mostrar para vocês com esse caso clínico? Que esses pacientes que chegam na UTI com uma certa funcionalidade acabam saindo na UTI muito debilitados, com uma fraqueza que é muito típica do paciente pós-UTI, do paciente crítico. Né? Essa fraqueza ela é multifatorial, mas a gente tem que começar a conversar, e o nosso papel aqui vai ser conversar um pouquinho sobre a terapia nutrológica desses pacientes, para que a gente possa ajudá-los. É lógico que existe muito mais coisas que a gente pode tentar ajudar esses pacientes, mas a terapia nutrológica vai acabar sendo o nosso foco aqui. Tá? E é isso, esse artigo da Nature, ele fala, né, que vários pacientes que estão saindo aí de uma internação prolongada por Covid vão chegar para a gente bastante debilitados, com uma dificuldade para deambular, com uma dificuldade para voltar para suas atividades do dia a dia, uma dificuldade para voltar para o trabalho. Então, a gente está tendo uma perda muito grande, né, além de uma perda muito grande de vidas, quando o paciente consegue sobreviver a uma doença bastante intensa aí na UTI, esse paciente acaba saindo de lá bastante debilitado. Então, a gente está vendo, né, vocês com certeza já viram aí noticiários mostrando pacientes com perdas de 20, 30, 35 quilos. Então, isso é muita coisa. Esses pacientes perdem muita massa muscular durante a internação e isso faz com que eles tenham essa fraqueza, né, que acaba sendo bastante prejudicial. Quando o paciente tem uma desnutrição proteico-energética bem documentada, esse paciente tem um hazard ratio, né? Tem um risco relativo muito alto para voltar para a UTI,
para mortalidade, né, para readmissão, aqui em relação à mortalidade, 90 dias, né, de mortalidade e 365 dias. Olha isso daqui, né, em relação ao hazard ratio. Tem um aumento muito exponencial na mortalidade daí para esses pacientes que acabam subnutrindo durante a UTI. Quando a gente pensa em readmissão, aqui sim a gente falando um pouquinho sobre readmissão, também é um número alto, né? Então esse paciente tem uma chance de voltar para a UTI depois de 30 dias muito grande, foi o que acabou acontecendo com esse nosso paciente, né? Teve idas e vindas da UTI com muita frequência. Quando você pega um paciente que tem uma funcionalidade muito boa, é jovem, né? Esse paciente vai perder funcionalidade sim, se ele ficar pouco tempo internado, pouco tempo em ventilação mecânica, e esse paciente vai voltar para suas atividades diárias. Mas quando a gente pega um paciente idoso, né, fica um tempo um pouquinho mais prolongado aí na UTI, esse paciente pode voltar para perto da sua funcionalidade, mas dificilmente ele vai atingir a sua funcionalidade prévia, né? Se é um paciente que já tem outras comorbidades, um paciente já mais grave, ele pode perder bastante a sua funcionalidade nesse período e isso vai fazer com que ele tenha, né, piores desfechos clínicos. Quando a gente pega um paciente idoso com muitas comorbidades, é um paciente que dificilmente ele vai conseguir voltar, pode voltar para sua funcionalidade, mas se ele ficar muito tempo internado, dificilmente, né? Isso aí 6 meses e 1 ano pós UTI. Esse artigo da New English também é bastante interessante, porque ele mostra que os pacientes perdem peso sim, mas olha lá, depois de 1 ano, os pacientes aí continuam com uma perda próxima de 5% de peso. Quando a gente fala em peso, a gente não está falando só de peso da balança, né? A gente está falando de massa muscular. Isso acaba, né, impactando diretamente na fadiga, em todos os desfechos aí ruins pós-UTI. E esse artigo também discute que 49% só dos pacientes vão conseguir voltar para o trabalho depois de 1 ano, pessoal. 1 ano, olha isso, é muita coisa, né? Então, será que a gente, se a gente fizer uma terapia nutrológica mais ativa ali no começo, né, e continuar com isso, será que a gente não pode ajudar os nossos pacientes? Provavelmente sim. Esse trabalho mostra a adequação da ingestão oral em pacientes críticos 1 semana depois da extubação, mostrando que a adequação calórica é ruim, né? Abaixo de 60%, a adequação proteica aí nem se fala, também bastante ruim. Então a gente tem que ficar em cima desses pacientes lá na UTI. Quando começa a reabilitação do paciente crítico, né, pós-Covid? Começa no primeiro dia que ele está no hospital. Começa quando ele chega no hospital. A gente tem que cuidar da terapia nutrológica desse paciente desde o primeiro dia, né? Lógico que respeitando muitas coisas, mas a gente tem que acompanhar esse paciente desde o primeiro dia. Na fase mais aguda do trauma, né? Nessa fase mais aguda do Covid, da sepse, a gente tem que ir com um pouco mais de calma em relação à terapia nutrológica. Por quê? Porque o nosso corpo ele entende que o paciente está passando por uma fase muito ruim, né? Uma fase muito catabólica, e ele quer resolver isso de alguma forma. Então, ele pega, né, aminoácidos, pega a glicose estocada ali no fígado, acontece uma lipólise, então ácidos graxos e glicerol vão para o fígado, vão virar glicose, e isso vai virar o que a gente conhece por energia endógena. Então, nessa fase inicial, o nosso corpo produz bastante energia endógena, que é uma maneira de nos proteger, tá? Por isso que eu não posso ser agressivo nos primeiros 2 a 3 dias aí, né, de um paciente crítico, né, para um paciente crítico, principalmente um paciente séptico, tá? Por isso que a lógica da gente hipoalimentar esse paciente no começo faz sentido, porque se eu der muita comida para esse paciente, percebam que eu vou inibir, né, esses mecanismos de produção de energia endógena, e isso vai fazer com que o paciente evolua mal. Já tem muitos trabalhos mostrando isso. Então, começo com, sei lá, 50 ml hora ou começo com 20 ml hora? 20 ml hora parece mais prudente, tá? Nesse começo. Não posso deixar 20 ml hora para sempre, né? E aí a gente vai postergando aos pouquinhos. Esse estudo do Paul Shimar mostra exatamente isso que a gente está conversando, né? No começo, a gente começa ali com 15, 20 quilocalorias por quilo e a gente vai progredindo até chegar na fase de reabilitação mais crônica, que o paciente pode precisar de 35, 40 quilocalorias por quilo.
A proteína, a mesma coisa, 0,5, né? Mas a gente pode chegar em 2 e, em alguns casos, até 2,5 gramas por quilo por dia numa fase mais crônica. Essa energia endógena que eu falei para vocês, nessa fase aguda do COVID, ela é máxima, tá, pessoal? E a exógena, que é o que a gente fornece para o paciente, ela tem que ser mínima. Senão a gente vai causar uma hiperglicemia muito grande nesse paciente, a gente vai inibir mecanismos de autofagia que são benéficas para o paciente, até para melhorar toda essa disfunção mitocondrial, né? Isso no começo é importante, então se a gente inibe isso, o paciente vai evoluir mal. Então por isso que a gente tem que começar devagar quando o paciente chega e está numa fase mais crítica, tá? Mais descompensada. Numa fase mais crônica, essa energia endógena já reduz e aí eu vou aumentando a minha terapia nutricional. Numa fase já, né, de reabilitação, já pós-aguda, o paciente já está na enfermaria, essa energia endógena ela é praticamente inexistente, bem marginal, e a minha exógena aí sim é máxima, tá? Por isso que eu tenho que ficar de olho em relação a esse paciente. É o que esse trabalho mostra, né? Quando a gente fala em oferta energética nessa fase aguda, a gente fala nessa curva em U. Se eu oferecer pouca caloria para esse paciente, quase nada, né? Esse paciente vai evoluir mal. Mas se eu ofereço 70% do que ele precisa nesse começo aí, né, 70% da calorimetria indireta, é aí que esse paciente tem menos mortalidade. Tá? Esse aqui é um gráfico com 60 dias de mortalidade. Mesma coisa, se eu ofereço muita comida, esse paciente também morre mais. Então, eu preciso de equilíbrio em relação à oferta energética. Em relação à oferta proteica, os trabalhos mostram que conforme eu vou aumentando a minha quantidade, é lógico que essa curva vai entrando no platô, mas conforme eu vou aumentando a minha proteína, esse paciente vai morrendo menos. Né? Lógico que a gente tem que respeitar algumas coisas, olhar para esse paciente de uma forma global, mas esse paciente vai morrendo menos. Aqui, um cutoff em torno de 1,3. Tá? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também. Então é isso, o paciente internou, está estável clinicamente, eu posso entrar com a minha nutrição enteral, eu vou progredindo essa dieta enteral até o 4º dia, eu tento atingir a minha meta no 4º dia, tá? E depois, né, eu já mudo o NET do meu paciente e vou tentando progredir novamente. Aqui, quando eu tenho calorimetria indireta, 70% do que o paciente precisa. A partir do 4º dia, eu posso tentar atingir 100% do que o paciente precisa, 125% numa fase pós-UTI e 150% numa fase mais crônica de reabilitação. Ah, Pedro, eu não tenho calorimetria indireta. Infelizmente, não é uma ferramenta que todos nós temos, né? Então, a Aspen, ela acaba falando um pouquinho em 15 a 20 quilocalorias por quilo. Depois eu posso tentar atingir 25, 30, 35 quilocalorias por quilo, tá? Proteína aqui eu vou começar devagar também, 1,3, 1,5 a 2, 2,5, 2 a 2,5. Mais uma vez, isso tem que ser individualizado, mas a gente tem que pensar nisso sim, tá, pessoal? Nessa fase mais aguda, ficar de olho no fósforo. Se o fósforo estiver caindo muito, a gente tem que pensar assim, em talvez diminuir a minha oferta energética, porque esse paciente pode estar fazendo uma hipofosfatemia pelo excesso de comida que eu estou dando, então talvez parar, rever a minha oferta energética. Então, nesse começo, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e evitar, né, uma ingestão proteica também muito alta, principalmente para esses pacientes sépticos. Depois do 4º, 5º dia, eu já fico mais tranquilo em relação a ir progredindo a minha dieta. Posso considerar aqui o balanço nitrogenado, vou mostrar para vocês como que a gente faz também. Tá? Numa fase pós-aguda, né, eu já posso ficar um pouco mais tranquilo, progredir mais, se o paciente estiver comendo por boca, né, vou monitorar isso, vou tentar fazer um exame de composição corporal se possível, se não eu vou seguir com a minha velha e boa antropometria, apesar de todas as suas limitações, mas é isso que eu tenho, é isso que eu vou usar. Um paciente pós-alta, né? Aí sim eu vou ficar bastante em cima dele em relação à função muscular, a ver o que eu posso fazer. E é aqui que eu vou refinar o meu tratamento, tá? Mas eu tenho que garantir o básico, uma oferta energética e proteica nessa fase otimizados. A Aspen soltou um artigo bastante interessante o ano passado, que ela discute, né, alguns pontos para o paciente COVID. Tá? Então, se o paciente está internado
a gente tem que pensar aí, posição gástrica ou posição interal da minha sonda? Na verdade, aquela que for mais viável para você. Passou a sonda, já consigo começar, tá no estômago, você checou com raio-x, tá ótimo, segue o jogo, tá? Vamos seguir com a posição gástrica. Dieta polimérica versus dieta oligomérica. Sempre começar com dieta polimérica, mais acessível, mais fácil, mais barata. O paciente não tolerou, enfim, tem alguma intercorrência, a gente pode discutir a dieta oligomérica, mas inicialmente já vamos pensar na dieta polimérica. Hiperproteica superior à normoproteica, esses pacientes têm um catabolismo muito grande, a gente tem que priorizar a hiperproteica, lógico, cada caso tem que ser individualizado, mas de preferência uma dieta com uma densidade proteica acima de 20%. Tá? Alta densidade energética também, esses pacientes têm muita restrição hídrica, então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso também. Então, densidade energética alta, ou seja, acima de 1,2, né, 1,3, de preferência 1,5, e uma densidade energética versus uma densidade energética normal. Então, vou preferir uma densidade energética mais alta. Ah, Pedro, tem um paciente obeso crítico. A gente vai fazer uma aula de obeso crítico também. Tem um paciente obeso crítico, então a necessidade energética dele é pequena, a proteica é mais alta. Para esses pacientes, eu posso colocar uma dieta que tem uma densidade energética normal, mas tem uma densidade proteica maior, tá? Mas a gente vai ter uma aula também sobre obeso crítico. Aqui a gente está falando dos pacientes eutróficos, como boa parte dos hospitais não tem calorimetria indireta, a gente usa a fórmula de bolso. Então, de 20 quilocalorias por quilo, né? Mais 1,5 de proteína até o quarto, quinto dia, tá? Até o sétimo dia para alguns pacientes pode ser necessário, mas de modo geral a gente vai subindo, tentando chegar até o quarto dia nesses 20 quilocalorias, depois a gente vai tentando chegar até 25 após o quarto, sétimo dia. O paciente está na enfermaria, o paciente está bem, melhorou, eu posso pensar em 30 quilocalorias por quilo, 1,5 a 2. O paciente já está pensando aí, está em pós-alta, tá? Aí sim eu tenho que pensar em 2 a 2,5 gramas por quilo por dia de proteína na pós-alta, no pós-alta hospitalar. Lógico que a gente tem que respeitar, garantir 1,5 nessa fase já está ótimo. Se o paciente tolerar 2, 2,5, está ganhando função, não está piorando a função renal, mais uma vez, segue o jogo. Tá? Aqui são dados, pessoal, de uma aula que eu fiz, tá? Mas na verdade a gente tem que levar em consideração esses dados aqui para os pacientes eutróficos. Balanço nitrogenado, se possível, fazer para os pacientes. Então o paciente lá consegue, está com uma sonda, eu consigo calcular a ureia urinária dele de 24 horas. Pedro, qual que é a lógica do balanço nitrogenado? O balanço nitrogenado, eu vou calcular o tanto de nitrogênio que eu estou dando para o paciente através da proteína, através da dieta, e o tanto que ele está excretando de nitrogênio. Teoricamente, o que ficou lá para o paciente é o que ele vai usar para a construção muscular. Por isso que um balanço nitrogenado positivo fala a favor de que a minha oferta proteica está sendo adequada. Tá? A ingestão proteica, eu vou ver o tanto que meu paciente consumiu no dia e vou dividir por 6,25. Pedro, qual que é a lógica de 6,25? Pelo amor de Deus, não quero simplesmente colocar as coisas numa fórmula, né? Eu sei que 1 grama de proteína tem 16% de nitrogênio. Tá? Isso é porque Deus quis, né? Isso a fórmula é essa, a proporção é essa. Ah, Pedro, e da onde surgiu 16%? Se eu pegar simplesmente 1 aqui e dividir por 6,25, vocês vão ver que vai dar 16%. Tá? Então, ingestão proteica dividido por 6,25, eu consigo saber o tanto de nitrogênio ingerido que o meu paciente está consumindo aí. Tá? 28 por 60 versus a ureia urinária. Então, o paciente vai dosar a ureia urinária de 24 horas, não adianta, a ureia urinária é amostra isolada. Tá? E por que 28 por 60? 28 é a fórmula molecular do nitrogênio e 60 é da ureia. Então, eu faço essa proporção, né? Eu tenho minha ureia urinária aqui, que eu sei o tanto que calculou no exame, 28 por 60 eu tenho meu nitrogênio ureico. Aqui é o mais 2, que acaba sendo uma constante que a gente extrapola para fezes e outros, porque não dá para a gente ficar dosando nitrogênio fecal. Então, o paciente vai evacuar, a gente vai guardar todas essas fezes e vai contar esse nitrogênio. Isso acaba sendo mais para pesquisas, então a gente
acaba extrapolando um pouquinho aí, deixando essa constante mais 2, que é bem próximo da realidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Um paciente que está recebendo essa dieta, 1,5, 20,5 de proteína, para correr em bica, 55 ml hora, o protocolo do hospital é de 22 horas. 55 ml hora vezes 22 dá 1.210 ml, né, em 22 horas. Se eu tenho 1.210 ml e a minha densidade proteica dessa dieta, isso eu tenho que olhar a dieta, é de 0,075, eu vou ter 90 gramas de proteína. Pessoal, eu estou dando isso para ele, mas eu tenho que ver o tanto que foi o volume infundido, tá? Porque às vezes foi 80%, eu vou usar o 80% que foi infundido, eu não vou usar o tanto que eu estou prescrevendo. Aqui eu fiz uma conta hipotética para facilitar. Por acaso, nesse dia, o paciente recebeu 100% do volume prescrito. Eu prescrevi aquilo, ele recebeu 100%, então ele vai estar recebendo 90,7 gramas de proteína. Aí eu fiz o exame da ureia urinária naquele mesmo dia que ele recebeu a dieta, deu 20 gramas em 24 horas. Eu faço essas contas que eu mostrei para vocês aqui e o balanço nitrogenado desse paciente deu de mais 2,2. Olha que interessante. Então, provavelmente esse paciente está com balanço nitrogenado. Esse paciente está com balanço nitrogenado positivo, então provavelmente ele está guardando o nitrogênio que eu estou dando para construir músculo. Quando a gente fala em pronação, terapia nutricional interal, a Aspen também soltou nessa recomendação, né? A gente tem que pausar a dieta de 1 hora a 2 horas antes da posição prona. Por que eu falo isso para vocês? Porque pode ser que a enfermagem pergunte, doutor, e aí? O que eu vou fazer? Me ajuda? Então a gente tem que saber, tá? Pausar a dieta de 1 a 2 horas antes da posição prona, retomar a dieta em baixo fluxo, 20 ml hora, 1 hora após a prona. Então o paciente pronou, 1 hora depois eu vou reiniciar a dieta 20 ml hora. Cabeceira elevada de 10 a 25 graus, se possível, é o Trendelenburg reverso, né? Então o paciente vai ficar com a cabeceira um pouco elevada, tá? Para evitar êmese. Antieméticos de horário tem que ter, viu, pessoal? E pausar a dieta 1 hora antes de supinar o paciente. Eu nem sei se existe esse verbo aqui, mas enfim, agora que eu estou vendo isso. Mas pausar, mas vocês entenderam, né? Pausar a dieta 1 hora antes de colocar o paciente na posição supina. Retomar a dieta no fluxo habitual quando o paciente estiver em posição supina. Aqui é um exemplo também, então vai retomar em 42 ml hora. Posição gástrica versus posição interal, já comentei com vocês, mesmo na posição prona, né, não preciso colocar na posição interal. Pedro, não está tolerando, vomitou, não tem jeito, coloca, vomita, não estou conseguindo, pus antiemético já, cabeceira elevada, está vomitando. Aí pode ser interessante fazer uma endoscopia e colocar essa dieta, colocar essa sondinha na posição entérica. Se o paciente, quando ele foi entubado, se ele ficou entubado por mais de 15 a 21 dias, pessoal, não vamos tirar a sonda desse paciente. Pedro, mas eu estava achando que sua aula ia ser de reabilitação no paciente já na casa dele. Sim, a gente vai conversar sobre isso, mas a reabilitação começa também quando o paciente entra na UTI, como eu já falei para vocês aqui. Tá? O paciente entrou na UTI, o paciente entrou no hospital, ali já começa a fase de reabilitação dele. Então, o paciente ficou entubado por mais de 15 a 21 dias, não vamos tirar a sonda, pessoal. Vamos segurar e vamos esperar uma avaliação mais segura da equipe de fonoaudiologia, que são profissionais aí que estão trabalhando bastante também na pandemia e que merece toda a nossa consideração, nosso respeito. 50% deles vão desenvolver disfagia, né? Então, a gente precisa que o fonoaudiólogo avalie esse paciente e libere ou não a dieta. A reabilitação clínica é uma oferta energética e proteica otimizada e a fraqueza do paciente crítico pode demorar até 4 anos. Então, sem pressa para tirar a sonda. Vamos tirar a sonda no momento de segurança. Um caso clínico que chega para vocês aí. A enfermagem comunica, né? O paciente já conseguiu, já entendeu que o paciente está com 30 quilocalorias por quilo, está na enfermaria. Está recebendo aí de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia de proteína. A enfermagem te comunica que não tem bomba de infusão e deseja saber a quantidade de gotas por minuto. Galera, isso está acontecendo muito nos hospitais, os hospitais que eu trabalho, volta e meia tem alguém aí precisando que a gente calcule isso em gotas por minuto. E como que a gente vai fazer isso? Tá? Aqui eu dei um exemplo para vocês. Esse paciente estava até ontem com essa dieta interal, um fluxo de 61 ml hora e 40 gramas de módulo proteico já na meta dele. Percebam que é uma meta alta, né?
Legal, está tolerando, vamos seguir o jogo, mas aí aconteceu isso da bomba de infusão. Como que a gente faz o cálculo do gotejamento? 1 ml, vamos seguir aqui primeiro, ó, todo mundo acompanha o raciocínio. 1 ml tem 20 gotas, tá? Uma gota tem 3 microgotas, então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação ao cálculo de ml gotas, tá? Então esse paciente está com uma dieta 61 ml hora. Aqui nesse hospital, por acaso, o meu protocolo é de 23 horas, então a gente tem que conhecer o protocolo de dieta, né? Então a minha dieta em bomba de infusão corre em 22 ou 23 horas. Aqui eu só estou calculando. Então 61 vezes 23, eu preciso que esse paciente receba 1.403 ml em 24 horas. Só que agora eu vou ter que fazer por gotejamento. 1.403 eu vou dividir por 5. Pedro, de onde você tirou 5? Poderia usar 6, poderia usar 4, tá? Mas eu usei 5 aqui porque eu acho super viável, vou mostrar para vocês, que são as fases que eu vou fazer para os pacientes. Então, se eu dividir por 5, 267 ml por fase. 5 fases de 2 horas cada, tá? 1 ml, eu sei que tem 20 gotas. Isso também foi porque Deus quis, tá? Não tem como a gente mudar isso. 267 ml, isso aqui acaba sendo uma constante. 267 ml por fase X. Então, eu vou precisar de 5.340 gotas por fase. 5.340 gotas em 2 horas, ou seja, 2.670 gotas em 1 hora. Só vamos fazer uma pausa aqui. Por que 2 horas? Porque eu quero que essa dieta corra em 2 horas, pare, depois de um tempo, mais 2 horas, por isso que em 2 horas. Poderia correr em 1 hora? Poderia, mas vocês vão perceber que vai dar um fluxo um pouco mais alto. 2.670 gotas em 1 hora. 2.670 gotas em 1 hora, eu vou dividir por 60, que é, na verdade, o tempo em minutos, tá? Vai ser por minuto, por isso que eu dividi aqui por 60, que vai dar 44,5 gotas. Eu acabo arredondando isso para cima, né? 5 está ali na metade, eu poderia arredondar para cima ou para baixo, quis arredondar para cima, mas se tivesse dado 44,2, poderia arredondar para baixo, 44 gotas por minuto. Então, 45 gotas por minuto que vão correr às 6 horas, às 10 horas, às 14 horas, às 18 e às 22. Cada fase corre em 2 horas, com administração de água e módulo proteico nos intervalos, e acaba ficando dessa forma. Das 6 às 8, você fala para a enfermagem, 45 gotas por minuto. Tá? Elas vão medir certinho lá no equipe, vai dar isso, 45 gotas por minuto. Às 8 horas, que é logo quando acabar o gotejamento, ela vai fazer 200 ml de água com 20 gramas de módulo proteico, que é o que eu calculei para esse paciente na seringa. Tá? Dilui num recipiente maior, depois vai fazendo na seringa. Das 10 ao meio-dia, 45 gotas por minuto. Meio-dia acaba, 150 ml de água interal. Aqui eu estou calculando minha água interal, também tem um jeito da gente calcular água interal. Tá? E assim por diante até a gente completar. Tá? Então é só um exemplo para vocês verem que é possível fazer o cálculo por gotejamento. Terapia nutricional do paciente crítico pós-UTI, ela é muito focada no macro. Então, quanto que a gente dá de caloria, quanto que a gente dá de proteína, mas a gente tem que começar a pensar que existe uma disfunção mitocondrial importante para pacientes pós-UTI. Né? Eles acabam tendo uma reduzida capacidade de adaptação ao exercício físico, muito provavelmente por uma disfunção mitocondrial, né? Que esses pacientes pós-Covid, pós-UTI, acabam tendo bastante. Então eu posso pensar assim em suplementação de HMB, leucina, creatina, carnitina, betalanina, nitrato, as próprias cetonas. A gente pode pensar nisso para fornecimento de mais energia, para que esses pacientes ganhem mais massa muscular. Tá? A gente precisa de estudos mais bem desenhados, mas esses suplementos são certamente seguros. Então a gente pode usar, mas mais uma vez, individualizar cada caso. E é isso que acontece, está muito bem determinado, acontece essa disfunção mitocondrial no paciente crítico, no paciente pós-Covid, no paciente pós-UTI, e é por isso que esses pacientes reclamam tanto de fadiga. Né? Eu não tenho mitocôndria em quantidade suficiente, ou se eu tenho, elas estão disfuncionais, para que esse paciente possa ter uma respiração bacana e para que esse paciente possa ter menos fadiga.
Então, eu preciso, pessoal, não só falando em comida e microelementos, eu preciso pensar em neuroestimulação, em colocar esse paciente para fazer exercício já na UTI, no quarto, aqui um ciclo ergômetro, tá? Então, eu preciso pensar nessa parte também, nesse fator. Um paciente entubado, fazendo, deambulando, né, com toda a equipe ajudando. Então, pô, legal, vamos colocar esse paciente sim para deambular, se possível. Mais uma vez aqui um ciclo ergômetro, aqui um aparelho para colocar o paciente em pé. Então, tudo isso a gente tem que pensar, órteses para ajudar o paciente a se alimentar, a fazer as suas atividades, né? Então, o paciente está com dificuldade, pô, vou chamar o fono para tentar adaptar isso, por que não? Né? Então, fono, físio. Então, a gente tem que pensar também aí nessas atividades. Testosterona pode ter o seu papel na reabilitação desses pacientes pós-UTI, tá? A gente percebe que esses pacientes críticos, né, numa fase mais crônica e os pacientes que passaram por uma fase crítica, mas estão numa fase mais crônica, eles desenvolvem um hipoandrogenismo, então isso acaba sendo muito comum. Tem que dosar a testosterona desses pacientes, outros exames, colocar o endócrino na jogada. E alguns trabalhos mostrando benefício, né, principalmente em paciente grande queimado, em relação à suplementação com oxandrolona, de 5 a 10 miligramas, de 2 a 3 vezes ao dia. Cipionato de testosterona também acaba sendo bastante utilizado, 200 miligramas a cada 2 semanas. Mas para isso a gente precisa documentar que esse paciente tem um hipodrogenismo, que esse paciente precisa realmente dessa suplementação, desde que eu esteja garantindo uma oferta energética adequada e uma oferta proteica adequada, tá? E esse paciente esteja fazendo exercício físico de alguma maneira ou uma reabilitação com a fisioterapia. Não adianta eu colocar testosterona num paciente recebendo 0,5 de proteína, 15 quilocalorias por quilo de energia e não fazendo fisioterapia, tá? Então tem que ser como algo para ajudar esses pacientes, mas a gente não pode acreditar na testosterona como algo que vai fazer milagre, enfim. É só mais um fator. Suplemento oral, a gente tem que pensar em dar para esses pacientes pós-alta, se necessário, se não estão atingindo, se eles não estão atingindo suas necessidades energéticas e proteicas. Então, esses pacientes, eles vão ter uma menor readmissão com o suplemento oral. E além da gente pensar, né, na alimentação, a gente tem que pensar em esse paciente, tem que acordar, né, aquele ABCD da UTI, mas a gente não pode esquecer da dieta, a gente não pode esquecer da proteína, a gente não pode esquecer da função muscular, de crescer, de que esse paciente aí ganhe mais músculo. A gente tem que pensar também nessas questões para que o paciente consiga se recuperar. E o Paul Schimmar fala uma coisa que é bastante interessante. A gente está criando sobreviventes da UTI ou vítimas, né? Vítimas, ele quer dizer quando a gente não faz uma terapia nutricional, a gente não faz uma terapia mais global aí, focando no músculo desse paciente. E a gente não faz isso, mesmo conhecendo tudo isso, esse paciente acaba evoluindo por uma fraqueza muscular muito grande, ele acaba sendo vítima de tudo isso que a gente não está fazendo de forma adequada. E é isso, pessoal, eu termino com esse trabalho, que é bastante interessante, também é do Paul Schimmar, e ele faz uma provocação, né? Já que a gente ensina os nossos pacientes pós-UTI sobre como aplicar insulina, como administrar medicamentos, por que a gente deve esperar que os pacientes sejam capazes de saber intuitivamente como recuperar a massa corporal e a sua função muscular, né? Então é isso, é uma provocação. A gente precisa ensinar os pacientes a como comer melhor, como atingir as suas metas, para que essa fase crítica, né, essa fase que levou esse paciente a uma fraqueza muscular, para que ela possa ser reduzida. Provavelmente o paciente vai passar por uma fase ruim, sim, uma fase de reabilitação um pouco mais arrastada, mas será que a gente não consegue melhorar isso? Eu tenho certeza que sim. Então, esse foi o intuito da aula. Vamos pensar, sim, em terapia nutricional para a reabilitação desses pacientes pós-Covid, pós-UTI, no momento que esse paciente pisa no hospital. É lá que a gente precisa ficar em cima e seguir com isso até no pós-alta. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado aí pela gentileza.
e estou à disposição. Beleza? Valeu!